Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um conteúdo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre desobsessão na Umbanda, parte 3, mecanismos da obsessão, isto é, como é que a obsessão funciona. Então, se você tem interesse nesse assunto, acompanhe esse vídeo até o fim. E, antes de nós começarmos, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar algumas informações bem interessantes, como por exemplo o Instagram do canal Voz Espiritualista, o link para download de todos os meus livros gratuitamente, o meu Facebook pessoal, se você quiser adicionar, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, trocar uma ideia, fique à vontade, e também o meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, manda uma mensagem que a gente conversa, beleza? Então vamos lá. Se você ainda não assistiu às duas primeiras partes desse estudo, é muito importante que você as assista, porque é um conhecimento que vai crescendo vídeo após vídeo, beleza? Então, qualquer coisa, dá uma pausa aqui, assiste as duas primeiras partes, depois volta para cá. Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre os mecanismos da obsessão, ou seja, como é que ela funciona. E para a gente dar o primeiro passo para entender esse universo, nós precisamos falar sobre pensamentos e sentimentos. E vamos começar a fazer isso dando um exemplo. Vamos supor que eu esteja aqui na minha casa e de repente eu vejo aqui na esquina passar um conhecido. E aí eu pego e falo, ô fulano, grito o nome dele. O meu objetivo é fazer com que a pessoa me escute e veja que eu estou ali, por isso que eu grito o nome dela. Mas qualquer pessoa que estiver ao redor vai conseguir me ouvir. Por quê? A partir do momento em que a palavra sai da minha boca, ela ecoa pelo espaço e, portanto, ela pode ser ouvida e percebida por quem estiver ali, certo? É mais ou menos isso que acontece com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Eles têm origem em nós, mas eles não morrem em nós. Eles se espalham. E conforme eles se espalham vibratoriamente falando, eles podem encontrar outros que pensam como eu, outros que sintam como eu, tanto encarnados quanto desencarnados. O dia que nós compreendermos esse mecanismo, nós vamos ter uma verdadeira revolução no planeta. Porque, por enquanto, a maioria das pessoas acha que seus pensamentos e seus sentimentos são exclusivamente seus. E nem tem ideia de que tudo aquilo que a gente pensa e sente, assim como no exemplo da voz, se espalha pelo espaço e encontra seres que se sintonizarão conosco ou não. Bom, então, esse é o primeiro ponto, compreender essa chave. O que dá início, o que dá um start ao processo obsessivo são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E talvez você se pergunta, bom, Léo, mas no estudo passado você falou que existem espíritos cuja obsessão ocorre por vingança. Então, se eu não conheço esse espírito, eu nem sei que ele existe, como que pode haver então uma ligação entre nós dois? Simples. Não importa a motivação do espírito. O que faz com que ele influencie uma pessoa é o motivo dele. Mas o meio, o mecanismo para que essa influência se dê são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É por isso que praticamente toda a humanidade pode ser obsediável. Entenda, não estou dizendo que a humanidade inteira passa por processos de obsessão, mas que todos nós, por termos pensamentos e sentimentos que na maioria das vezes não estão equilibrados, isso faz com que nós nos tornemos vulneráveis à influência dos espíritos. Então, esse é o princípio: pensamento, sentimento. Bom, e o que acontece? Olha só que interessante. A partir do momento em que eu penso ou sinto alguma coisa que não está em harmonia, alguma coisa que não está de acordo com a lei divina, quando eu começo a fazer isso, eu estou emitindo ondas energéticas que vão perambular pelo espaço, podem chegar até um espírito que também emite um padrão semelhante ao meu. Quando isso acontece, nós então temos a chamada sintonia vibratória. É como se a minha energia e a do espírito se encontrassem.
E quando elas se encontram, elas se harmonizam, elas criam vínculos. Entendem? Então a energia da pessoa e a energia do espírito se entrelaçam. E isso permite com que ambos consigam se influenciar. Mas como a maioria das pessoas não sabe que está vinculada a um espírito, então ela fica na posição de quem recebe a influência. Mas ela também pode influenciar porque ela está ligada, é como um fio condutor. Isso é o que nós chamamos sintonia vibratória. E por que é importante compreender esse conceito? Vejam só, quantas pessoas eu já vi que às vezes me chamam no WhatsApp, me chamam no Facebook, até no terreiro, e que falam da obsessão como se fosse algo alheio a elas. Entende? É tipo assim, eu estou andando na rua, eu fui assaltado. O que eu posso fazer? Eu não queria ser assaltado, eu fui, certo? Tem muita gente que acha que a obsessão também é assim. É como se fosse um acaso espiritual. De repente um espírito entrou no meu caminho, começou a atrapalhar a minha vida e eu estou só me lascando e eu não posso fazer nada. Não é verdade. Toda vez que nós encontramos uma pessoa que está obsidiada, é porque essa pessoa criou vínculo com esse espírito, através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Portanto, ela não é apenas vítima, ela também participa do processo. Foram os pensamentos dela e os sentimentos dela em desarmonia que fizeram com que ela se tornasse influenciável pelo espírito. É esse princípio que muita gente não entende. Quantas pessoas eu já vi que falam assim, nossa, principalmente agora em tempos de pandemia, eu preciso encontrar urgentemente o terreiro porque eu estou sendo influenciado e eles têm que dar jeito nesse espírito. Como se fosse um passe de mágica para romper esse laço. E não é. Ainda que, sim, é possível você afastar temporariamente o espírito, eu vou falar sobre isso futuramente aqui nesse estudo, mas ainda que isso aconteça, se a pessoa não muda, se ela continua pensando e sentindo as mesmas coisas, é só questão de tempo até o espírito voltar. Então não adianta a pessoa ficar desesperada e querer pular de terreiro em terreiro, querendo que os outros resolvam algo que no fundo foi ela mesma quem criou, através, repito, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E é por isso que a desobsessão real, ela não é simplesmente pegar o espírito e mandar ele para longe. É preciso também que essa pessoa se conscientize do que ela está fazendo de errado. Porque, sim, ela está fazendo alguma coisa de errado. Vocês já devem ter visto aqueles programas de fantasma, assombração, que de vez em quando passa no Discovery, inclusive, uma propaganda gratuita, tem um programa que passa aos sábados, quase 1h da manhã, pena, né, agora é tarde, chamado Sombras do Além, que é muito interessante. Então fica aí a dica para quem quiser conhecer. Mas se você observar esses programas de assombração, não sei o que, você vai ver sempre o mesmo comportamento. As pessoas que estão ali sofrendo uma perturbação são pessoas que não rezam, são pessoas que não fazem caridade, são pessoas que não se importam com o próximo, são pessoas que vivem presas ao próprio ego. Então é um conjunto de fatores que mostra que aquela pessoa não tem proteção espiritual. E é por isso que qualquer tipo de espírito que chega ali consegue fazer uma bagunça na vida dela. Entendem? Esse mecanismo é muito importante, gente. Até nem vou continuar, senão eu vou parecer prolixo, mas eu acho que tudo que se fala em relação à importância de vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, de buscar a conexão com o alto através da oração, tudo que se possa dizer sobre isso ainda é pouco, porque é um assunto muito complicado. Bom, e a gente chega agora num ponto que é muito interessante, que é o seguinte, os limites da influenciação. Agora há pouco eu disse que tem pessoas que às vezes chegam nos terreiros com aquela ideia tipo assim, eu estou sendo vítima de uma obsessão, por favor, dê um jeito no obsessor, como se fosse um passo de mágica. Não é. E existem também aquelas pessoas que acham que mesmo quando elas estão cientes de uma influência espiritual, a culpa não é delas, a culpa é do espírito. Então elas não conseguem perceber que é o comportamento dela que dá abertura à influência espiritual. Então o primeiro limite que a gente pode dizer
e que é muito importante que seja entendido é o seguinte: nenhum espírito pode causar nada em ninguém. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo causar, é dar causa, dar origem a alguma coisa que já não exista no coração daquela pessoa. Por exemplo, vamos supor que chega aqui um espírito e queira me influenciar para beber. Eu não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, como é que ele vai conseguir fazer isso? Não há afinidade. Ele vai tentar fazer com que eu queira me viciar, mas como eu não bebo, então não dá liga, não encontra. Entendem? Então, não tem como o espírito me forçar a beber, sendo que eu, naturalmente, não consumo bebida alcoólica. Então ele não vai tentar por aí, porque ele sabe que é perda de tempo. O que ele vai fazer? Ele vai me estudar, ele vai me analisar, ele vai perceber as minhas fraquezas. E ali sim ele pode bater que ele vai conseguir. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja com raiva do meu vizinho. E meu vizinho bota som alto. Então eu tenho raiva dele, uma raiva. Então essa raiva é o caminho pelo qual o espírito obsessor pode usar para me atingir. Entendem? Então, assim, o sentimento de raiva, ele já está em mim. O espírito apenas insufla esse sentimento, provoca, atiça, mas ele não dá origem. Ele não vai colocar raiva num coração que não tenha raiva. Ele não vai colocar medo num coração que não tenha medo. E ele também, agora, isso aqui é muito importante, que pode parecer brincadeira, mas não é muito comum as pessoas acharem, por exemplo, assim, meu marido me traiu porque ele está obsidiado. Sinto muito te dizer que não é verdade. Ele te traiu porque ele queria trair. Ele pode até estar influenciado para fazer isso, mas a origem do sentimento é dele. Ele só não tinha coragem. Ele precisava de um companheiro para insuflar nele esse sentimento. Mas se ele te traiu, é porque, no fundo, ele queria te trair. É simples assim. Contudo, o espírito não vai chegar aqui, por exemplo, e fazer com que eu queira fumar crack, se eu jamais colocaria uma pedra de crack na minha boca. Mas se eu, de repente, já estou no mundo das drogas, então ele pode me influenciar, me instigar para que eu chegue lá. Entende o que eu quero dizer? São exemplos assim bem grotescos, mas é só para dar cor ao assunto. É assim que funciona. O espírito se aproveita do que nós pensamos e do que nós sentimos, mas ele não tem capacidade de dar origem. Ele não vai colocar nada que já não exista dentro de nós. Ele vai só se aproveitar do que já existe. Então é muito importante entender isso, porque, repito, quantas pessoas chegam nos terreiros se achando vítimas. Porque eu não consigo fazer mais isso, porque eu não consigo, minha vida virou um inferno. E sim, eu acredito que pode virar mesmo um inferno, mas é preciso um processo de conscientização e entender que se você fosse o anjo de Kandura que você diz para os outros que você não ia estar sendo influenciado. Se você está, é porque você está falhando gravemente em algum campo. E aí é preciso o autoconhecimento muito profundo para poder enxergar onde é que estão essas falhas. É simples assim, gente. Não tem mistério essa questão. Não tem. Bom, e aí, por fim, vamos falar sobre a justiça desse processo, que muita gente acha injusto. Quantas pessoas já falaram para mim assim: mas eu acho um absurdo o espírito poder vir aqui me influenciar e eu não posso reagir, eu não posso lutar, porque eu não vejo, é uma luta desigual, eu acho injusto. E aqui eu quero muito respeitosamente, mas com sinceridade, dizer uma coisa importante. Não importa se a pessoa acredita, se ela não acredita, se ela acha justo ou injusto. O fato é que é assim, ponto.
Se você aceita ou não aceita, tanto faz. As leis divinas são soberanas. Quando Deus criou o universo, criou a vida, Ele não pediu a nossa opinião. Então é uma ilusão que a gente tem, principalmente nessa época em que todo mundo acha que tem direito a tudo, né? A de achar assim, eu entendo, mas eu não concordo, eu não gosto, eu não aceito. Tudo bem, é um direito seu realmente, mas não vai mudar nada. As coisas vão continuar existindo, vão continuar nos influenciando, quer você queira, quer você aceite ou não. Mas ainda assim, é possível tentar entender a justiça que está por trás da obsessão? É. E eu separei aqui 2 perguntas de O Livro dos Espíritos que nos ajudam nesse processo. A primeira é a questão 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E vem a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Preste atenção, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para praticar o mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de si uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E o comentário de Kardec. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Muito interessante, né? Então, vamos entender o seguinte, esse mecanismo que eu comecei lá no comecinho do vídeo explicando, ele é o mesmo mecanismo que funciona também para recebermos ajuda. Olha que interessante. Quantas pessoas batem nos terreiros, pedem pelo amor de Deus para as entidades, rezam para todos os orixás, acendem vela para todos os santos, mas elas não compreendem que até para receber o bem precisa ter sintonia. Esse mecanismo que eu descrevi, nesse nosso caso, ligado ao processo obsessivo, é o mesmíssimo mecanismo que funciona para a influenciação positiva. Então, quando eu peço uma bênção espiritual, quando eu peço uma inspiração, um direcionamento, eu também tenho que fazer a minha parte. Eu também tenho que estar nesse caminho, porque senão eu não percebo. Se a minha cabeça está uma bagunça, se eu chego lá e peço para um bom espírito me influenciar, ele não consegue. Por quê? Porque não há sintonia, não há liga. Então, o mecanismo que permite com que os maus espíritos nos influenciem é o mesmo mecanismo que permite aos bons espíritos nos influenciarem. Somos nós que vamos escolher, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, para que lado eu vou pender. Isso é livre-arbítrio, entendem? Vamos continuar aqui mais uma questão. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, olha só que resposta, eu vou até repetir. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, eu posso resistir à influência de um espírito obsessor? Posso, desde que eu tome muito cuidado com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto. Se eu consigo fazer isso, se eu me esforço em ser uma pessoa melhor, se realmente eu me dedico nesse sentido, eu diminuo as pontas soltas do meu comportamento que poderiam dar brecha
à influência desses espíritos. Então, eu sugiro que vocês continuem lendo as questões na sequência, porque é um assunto muito interessante e vasto, né? Mas para as nossas reflexões aqui hoje, eu acho que está de bom tamanho. Então, resumidamente, simplificadamente, dessa forma que ocorre o mecanismo da obsessão. Portanto, se você conhece alguém que acha que está sendo vítima de obsessão, manda esse vídeo para essa pessoa. De repente, esse vídeo pode conscientizá-la, pode fazer com que ela olhe para si e comece a pensar: eu acho que esse meu comportamento não está legal, acho que esse meu pensamento não está legal, esse meu sentimento não está legal. E é isso que está atraindo essa influência negativa sobre mim, tá bom? Vou parando por aqui. Um abraço. Até o próximo estudo.